Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho comentar a respeito do segundo tomo de Último Round, coletânea de textos e experimentos diversos do Cortázar, cujo primeiro tomo já foi comentado aqui em vídeo no canal. E o que me levou a essa leitura foram justamente os três únicos contos que estão aqui, que foram trazidos para essa coletânea, que fazem parte da leitura coletiva de todos os contos do Cortázar. Essa seleção, como eu já disse no outro vídeo, apenas três textos foram considerados verdadeiramente contos e foram levados para aquela coletânea. Com esses vídeos que eu estou fazendo, eu pretendo comentar os contos, os três, e comentar também esses outros textos que são muito interessantes. Mas agora, já nesse tomo 2, eu vou começar comentando o conto A Viagem. Esse conto A Viagem eu li até mais de uma vez para poder compreender, porque o que ele busca é justamente provocar no leitor uma sensação de desorientação. Porque a gente tem um personagem que a gente sabe que está vivendo um momento difícil de saúde, provavelmente de saúde mental, porque ele precisa de repouso, o médico lhe recomendou isso, e com esse fim ele vai fazer uma viagem. Para fazer essa viagem há todo um itinerário um pouco complicado que ele precisa enfrentar. A gente acompanha esse personagem e a sua esposa se dirigindo à estação de trem para comprar essas passagens e repassando mentalmente as orientações que lhes foram dadas a respeito de quais linhas tomar, quais baldeações fazer, a fim de chegar no destino final. Só que, quando eles chegam lá, talvez essa doença do moço e a desatenção da esposa se somam e eles não conseguem se lembrar ao certo quais foram as orientações que lhes foram passadas. E aí começa toda uma confusão, porque as linhas de trem e as estações são inúmeras, até eles finalmente descobrirem qual é o caminho que devem tomar. Eles o descobrem, mas descobrem ainda hesitantes, porque pode ser que aquele não seja o caminho correto. Nós, leitores, fazendo um exercício de regressar sempre ao início do conto, conseguimos perceber que eles vão tomar o caminho certo. Mas é preciso esse exercício, porque apesar de termos lido a informação correta no começo, o Cortázar nos desorienta ao longo do conto e a gente começa a compartilhar dessa experiência dos personagens. Eu acho que esse efeito é a grande graça do conto. Depois eu passo para um outro texto muito bacana desse tomo 2, que não é um conto, que está ali nas páginas 58 e seguintes e que vai falar da literatura erótica. O Cortázar faz uma constatação de que a literatura erótica não é muito prolífica, não é muito fértil entre nós, os latino-americanos. Na poesia, talvez, mas na prosa, nem tanto. E ele vai associar isso, entre outras coisas, ao fato de que nós somos nações que foram colonizadas, nações que, de certa forma, ainda não se apossaram completamente da sua independência e que se apossar dessa independência seria meio que uma pré-condição para ter a liberdade de se apossar do corpo e fazer uma boa literatura erótica. Ele faz várias outras considerações, comenta vários livros, vários escritores, mas esse insight em específico eu achei muito interessante e quis trazer para vocês. Um outro texto que eu destaco, não vou comentar mais a respeito deles, mas eu pontuo para você que tiver a oportunidade de ler um único texto, que seja esse, porque ele traz muito da visão de mundo do Cortázar. Se chama Cristal com uma Rosa Dentro. Um outro texto também que é muito interessante é aquele em que o Cortázar vai falar sobre música, que a partir da página 176, Cortázar sempre teve uma relação muito especial com a música e ele vai analisar muito do que ele ouvia ao longo da vida, desde a infância, e também a evolução, o mecanismo de reprodução da música. E ele começa dizendo uma coisa que eu achei muito interessante, que se aplica não só à música, como também a outras esferas da vida e da cultura. O século XX aceitou vaidosamente seus milagres, como se lhe fossem devidos.
o disco, o rádio, a televisão, o gravador magnetofônico. Já num velho conto meu, um advogado portenho deplorava essa queda na capacidade de admiração, que transforma as pessoas em meros usuários passivos, pouco diferentes do cão, que come sua pitança sem saber como nem por que foi cozida e salgada. Para mim isso basta para já plantar uma semente em vocês e começar o pensamento, porque essa comparação com o cão, na forma como nós lidamos com a novidade da tecnologia, que não devia soar tão nova e granted como soa, é interessantíssimo. Um outro texto que para mim é magnífico, e aqui eu já acho que o Cortázar faz uma boa literatura erótica, é o texto intitulado A Noite de Saint-Tropez. Saint-Tropez, como vocês sabem, é uma cidade frequentada pelos ricos e famosos, uma cidade de veraneio, um balneário. E ele está ali analisando todo aquele movimento de vida à noite em Saint-Tropez, aquelas pessoas, o que elas buscam, as sensações. E ele vai descrevendo todo aquele ambiente de beleza, de desejo, de uma forma muito sensorial e imagética. E aí, no final desse texto, que eu não considero um conto, ele vai descrever uma Harley Davidson. E ele vai descrever o que há de erótico. Vocês sabem que as linhas dos automóveis e as linhas das motocicletas, que sejam, elas são pensadas de forma erótica, até para acessar certas pulsões nos consumidores e os levarem a se associarem de uma forma muito passional àqueles objetos. E ali ele está analisando aquela Harley Davidson parada na noite de Saint-Tropez e diz assim, página 194. E agora uma garota encosta a ponta do dedo no ventre da motocicleta, bota a mão no guidão, faz o gesto de cavalgar o assento vermelho e afinal cavalga. Instala-se entre risos incômodos ou insolentes, finge debruçar-se para acelerar ao máximo a máquina imóvel que a rejeita desdenhosa, obriga-a a descer, a ceder o lugar para um marinheiro bêbado que pula na moto, segura o guidão e imita o rugido do motor. Está a ponto de derrubá-la quando um companheiro o tira do assento com piadas e palavrões, e aos que fingem indiferença ou entendem de mecânica. Os homens admirando o cano de escape duplo, o tamanho do motor incrustado no ventre genital do touro de prata, a mulher obscuramente excitada por uma máquina que a levaria a um gozo de hotéis de luxo, as festas Fellini ou Pierre de Mandiargues, como vésperas do apartamento com ar-condicionado e peixes coloridos, os cascos de leopardo e os cheques libérrimos, a vida de verdade, sem um amanhecer de datilografia ou emprego de loja. E às vezes nem sequer tanto American Dream, apenas a aventura que justifique o veraneio, um convite, um gesto, uma corrida nas dunas ao anoitecer, o taciturno sueco ou o italiano ocasional que abaixe da moto com um empurrão desdenhoso para deitá-la de frente ou de bruços na areia e possuí-la sem prazer nem crueldade, friamente, como a máquina imóvel e atenta ao estupro, o touro cromado que uma mulher loura de seios trêmulos acaricia agora. Enfim, ele vai fazendo essa série de associações que é interessantíssima e que vale acompanhar, e que é longa, vai se estender mais aqui ao longo dessa página inteira. Agora eu volto a comentar mais um dos contos, né, e o último que está nessa coletânea, que se chama Cestas. Nesse conto a gente tem uma jovem que está na sua puberdade, a Wanda, que tem uma amiga, a Teresita, e assim, elas ficam ali à tarde, às vezes sozinhas na casa da Teresita, e é o momento que elas têm para explorar o mundo e as possibilidades novas que se abrem. Elas começam, evidentemente, a descobrir o sexo também.
principalmente quando elas descobrem um álbum do pai, um álbum de fotografias eróticas, um livro, algo do tipo, que ficava escondido na biblioteca, mas que elas descobrem, começam a folhear e a descobrir imagens e movimentos que elas não conheciam antes. Isso se soma já a toda a ebulição hormonal pela qual elas passam enquanto jovens na puberdade. E essa Wanda, ela não só tem essa experiência com a Teresita vendo esse álbum, como também um dia, quando ela, não seguindo as orientações da tia, começou a trilhar por um caminho mais escuro, foi confrontada com um homem parecido com o das fotografias, um homem que a colocou numa situação de abuso próximo, da qual ela teve que fugir. E isso a traumatizou. E ela começou a ter pesadelos com esse homem, com esse possível estupro. Só que a gente não entende muito bem se de fato foi um possível estupro ou se foi um encontro fortuito ao qual, no entanto, ela atribuiu uma forte carga erótica. O certo é que esse plano da fotografia que ela viu e experimentou com a Teresita vai se sobrepondo ao plano do sonho, em que essa imagem é recorrente, tanto da fotografia como da suposta realidade que se produziu, e esse plano da própria realidade que a gente vai tentando acessar e entender se ocorreu de fato. De modo que o conto é uma alternância dessas várias percepções de uma mesma coisa, que é esse confronto com esse homem e essa imantação sexual desse encontro. A divisão e o confronto entre o desejo e o proibido, porque essa Wanda vem de uma família que a reprime bastante, né, que restringe esses seus desejos e pulsões sexuais. É um conto muito interessante, muito imagético, que eu recomendo também que você leia mais de uma vez para perceber essa alternância desses estados que partem de lugares diferentes, mas rumo a uma mesma imagem, a um mesmo núcleo de sentimentos. E é interessante porque a Teresita e a Wanda, elas descobrem o mundo, o sexo, justamente à tarde, na hora da sesta. E essa é a hora perigosa da tarde. Quem já leu Clarice Lispector sabe que é o momento em que às vezes não há nada a fazer, e nesse ócio as pulsões adormecidas, reprimidas, surgem com força, se fazem sentir. Depois eu comento brevemente algo que eu já havia comentado no vídeo anterior. Eu dizia naquele vídeo que o Cortázar vai dar muita conta aqui da sua experiência enquanto escritor latino-americano vivendo na Europa. Ele vivia na França, viveu por muitos anos, e sempre lhe cobravam que se engajasse mais com o seu país e se engajasse estando no seu país. Não lhe perdoavam que não vivesse na Argentina. E aí ele escreve uma carta sobre a situação do intelectual latino-americano, aqui na página 265, que vai falar muito dessa visão que o Cortázar tem do seu próprio tempo e da sua missão enquanto artista. Ela começa na página 265 e ela é dirigida à revista da Casa de las Américas, que é mantida em Havana, Cuba, no ano de 1967. E para o Cortázar, a Revolução Cubana foi um momento de virada no seu engajamento político. Ele vai falar um pouco disso aqui. Quando vocês forem ler esse texto, vocês vão perceber, até porque o interlocutor dele é um cubano, mas ele vai falar principalmente disso nesse livro de entrevistas que eu tenho aqui. Na página 13 desse livro, ele afirma o seguinte: primeiro, ele teve um momento de virada quando ele foi para Paris e passou a ver
o ser humano como uma coisa diferente. Era como se antes o Cortázar fosse excessivamente intelectualizado. Ele aponta o conto O Perseguidor como um ponto de virada. Mas posso lhe dizer, no entanto, que se nesse momento, com a finalidade de conseguir o conto, tivesse tido que sacrificar parcialmente a humanidade de um personagem, creio que o teria feito. Isso é o antes. Por outro lado, minha atitude em O Perseguidor é muito diferente. O conto gira em torno do personagem e não o personagem em torno do conto. Creio que foi, sobretudo, a experiência europeia e o fato de que, quando escrevi O Perseguidor, eu estava com alguns anos a mais, não muitos, de qualquer forma, 4 ou 5, mas que tinham sido de uma vida muito intensa aqui em Paris. Anos de experiências que não havia tido na Argentina, onde vivi sempre muito solitário, mergulhado numa espécie de carreira docente. Paris foi um pouco meu caminho para Damasco, a grande sacudida existencial. Creio que aqui se pode utilizar muito bem essa palavra. Isso pode explicar porque, de repente, passei a me interessar pelo próximo, de quem eu estive bastante distante na Argentina. Um pouco por razões de autodefesa, de proteção de uma solidão que cultivava para ter mais tempo para ler. Aqui tudo isso é varrido por uma espécie de presença física do homem como próximo. Então, o primeiro ponto de virada, e que ele até utiliza para justificar sua presença em Paris, é isso que Paris lhe forneceu. É uma consideração maior pelo ser humano enquanto ser humano, e não só, quem sabe, como tema de um conto, de uma criação literária artificial e abstrata. E o segundo ponto de virada foi justamente a questão da Revolução Cubana. E aí, na página 123, ele vai dizer assim: esse processo, que em um plano mais privado tinha tido início aqui em Paris na época de O Perseguidor e de O Jogo da Amarelinha, essa espécie de descoberta do próximo e, por extensão, de descoberta de uma humanidade humilhada, ofendida, haviam me conduzido a uma espécie de indignação meramente intelectual, sem nenhuma consequência prática, que desembocaram em um dado momento em um afirmar para mim mesmo: algo tem de ser feito. Tratei de fazer. Minha primeira viagem a Cuba, em 62, foi fazer algo. E ali descobri todo um povo que recuperou a dignidade, um povo humilhado por sua história, que de repente, em todos os escalões, desde os dirigentes a quem praticamente não vi, até o nível do guarriro, descobriam que eram indivíduos com uma função a cumprir. Isso foi para mim algo catártico, uma experiência que me abalou profundamente. De repente, vi em Cuba com entusiasmo fenômenos multitudinários que em Buenos Aires, como dizia, havia vivido com espanto. Isso me forçou a olhar para trás para rever as coisas. Ele está querendo se referir aqui ao peronismo, né? Ele diz que tinha aquelas massas que seguiam Perón, que faziam movimentações estrepitosas, sonoras nas ruas, e que atrapalhavam a leitura que ele fazia na casa dele de pequeno burguês, sabe? Ele não sentia nenhuma empatia por aquelas pessoas. E apesar de continuar não concordando com o Perón, a partir da experiência cubana, ele passou a entender o que movia aquelas massas, né? Quais eram as esperanças delas. Então, muito importante ter isso em vista, né? Que o Cortázar justifica muito dessa sua presença na Europa com essa capacidade de olhar para as coisas e para o homem de uma forma diferente, que esse distanciamento lhe permitiu. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Não deixem de ler o Último Round de forma completa nesses 2 volumes que são publicados pela Civilização Brasileira. Se não assistiram, assistam ao primeiro vídeo. Se inscrevam no canal, deem seu like, deixem seus comentários. Sigamos avantes aí na leitura coletiva dos contos do Cortázar.